Olá pessoal, aqui é o professor Belan e essa é uma aula de resolução de exercício da segunda lei de Mendel que eu prometi para vocês. Eu peguei uma lista de exercícios, essa mesma que está no tópico do AVA, e recortei alguns exercícios para usar de exemplo e mostrar como que a segunda lei pode ser aplicada na prática nos exercícios de vestibular. Vamos lá então? Vamos começar fazendo alguns exercícios selecionados. Bora lá! Bom, gente, então aqui eu selecionei esses dois primeiros exercícios da nossa lista, o exercício 2 e o exercício 10, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como nós vamos utilizar a segunda lei de Mendel nos exercícios, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, com muita atenção, é ler o exercício inteiro, tentando tirar o máximo de dados possíveis dele. Então veja, a mosca drosófila, conhecida como mosca da fruta, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. Dois caráteres estão entre os mais estudados. Então veja, temos aqui o caráter tamanho da asa e cor do corpo. Cada condicionado por um gene autossômico, ou seja, aquele gene que ocorre em mesma frequência entre o sexo masculino e feminino. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva. Então vejam só, nós já podemos tirar alguns detalhes daqui. Como ele disse que a asa vestigial é recessiva, eu posso imaginar o seguinte: o azinho vai determinar a asa vestigial. Sendo assim, o azão traço vai determinar a característica asa longa. Por que azão traço? Basta lembrar que azão traço pode ser tanto azão quanto azão azinho. Continuando. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta é dominante. Bom, como são outras características aqui, não estão ligadas, né, nessa tipo de asa, nós temos que usar uma outra letra para diferenciá-lo. Então vou usar a letra B aqui. Lembrando sempre que eu poderia usar o seguinte: a inicial da característica recessiva, como padrão. Só que tem característica que às vezes a gente fica com uma letra um pouco incômoda de se trabalhar. Às vezes um Z, às vezes um W, um K. Então eu gosto de usar azão Azinho, Bzão Bzinho ou A e B, tá? Para esse tipo de exercício. A menos que o exercício peça para que você use determinado tipo de letra, tá bom? Continuando. Então, ó, eu vou usar a letra B aqui para representar. Então, ele disse que o cinza é recessivo. Então, Bzinho é recessivo, ok? E a cor preta é dominante. Então, quer dizer que o Bzão traço é preto. E aqui, na verdade, não é recessivo, aqui é cinza. Tá? A característica é recessiva, cinza é recessivo, preto é dominante. Então aqui nós já tiramos os dados. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois caráteres. Ou seja, ele cruzou uma mosca azão azinho, bezão bezinho, heterozigoto para asa e heterozigoto para a cor do corpo, com outro de igual genótipo, azão azinho, bezão bezinho. É isso que ele fez o cruzamento. Tá? E ele obteve um N de 200, N igual 288 moscas no total. Tá? Então esse é o N total da geração dessas moscas. Pergunta: qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos parentais? Como é que é o parental? Parental são esses aqui, ó. Eles têm azão e bezão. Então ele é asa longa e corpo preto. Mesma coisa aqui, asa longa e corpo preto. Ok? Então essa é a pergunta dele, asa longa e corpo preto. Asa longa e corpo preto são características dominantes. Então eu vou fazer para vocês aqui de duas formas, tá? A primeira forma que eu vou fazer, vou pegar as características separadas e vou fazer o cruzamento. Então vou pegar azão azinho com azão azinho. Nós já sabemos que vai dar azão azão, azão azinho, azão azinho, azinho azinho. Isso significa
que isso aqui são 3/4 de longa, isso aqui é 1/4 de vestigial, ok? O letra B, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Vai dar Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Só lembrar, distribui embaixo, distribui em cima. Mesma coisa, 3/4 do dominante, que seria preto, e 1/4 do recessivo, que seria cinza. Tá? Então, o que ele pediu? Longa e preto. Longa, 3/4 de asa longa, e preto, 3/4 de preto. As duas características ao mesmo tempo. Se eu multiplicar isso aqui, vai dar 9 por 16. Tá? Veja aqui, gente, que eu fiz um modo de resolução realizando as continhas. Eu peguei as características do A, cruzei entre elas, azão, e determinei os fenótipos, ok? Peguei o B, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, determinei os fenótipos, ótimo. E aí eu multipliquei os fenótipos de acordo com o que ele pede no exercício, tá? Se ele tivesse pedido, por exemplo, uma mosca de asa longa e corpo cinza, eu ia pegar 3/4 de asa longa e multiplicar por 1/4 de corpo cinza, dá 3/16. Se ele pedisse asa vestigial com corpo preto, eu ia pegar 1/4 de vestigial para 3/4 de preto, ia dar 3/16. Se ele pedisse vestigial com cinza, eu ia pegar 1/4 de vestigial, 1/4 de cinza, ia dar 1/16. Tá? Então essa é uma forma de fazer. Ah, mas e a tabela? A tabela nós não vamos fazer, tá, pessoal? A tabela eu não vou usar, porque aqui daria 16 descendentes, fica inviável. Então, ou você vai usar isso que eu acabei de fazer, separar as características e cruzar e determinar os fenótipos, depois multiplicar, ou você vai fazer a proporção fenotípica. A proporção fenotípica é aquela que eu disse que a gente tinha que decorar. 9 para 3 para 3 para 1. O que é 9 para 3 para 3 para 1? 9, as duas características são dominantes, ou seja, asão traço, Bzão traço. Nesse caso, é asa longa e corpo preto. Ok? 3, a primeira é dominante, asão traço, e a segunda é recessiva, Bzinho, Bzinho. Então, é longa de corpo cinza. Depois, 3 de novo, só que agora inverte. A primeira é recessiva e a segunda é dominante. Asa vestigial e corpo preto. E por último, ambas são recessivas. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Asa vestigial e corpo cinza. Ok? Para a gente saber se está certo, tem que dar 16. 9 com 3 com 3 com 1. A proporção tem que estar 16. Então ele pediu genótipos iguais dos parentais, longa e preto, 9, 16. Mas essa não é a resposta. Veja, não tem 9, 16 aqui. Na verdade, eu teria que fazer, né, essa conta relacionada ao total, 288. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma regrinha de 3. Por exemplo, 9 está para 16. X está para 288. Tá? Então, do total de 16, eu tenho 9. Do total de 288, eu tenho x. Então, você multiplicaria 9 e dividiria por 16. Tá? Só que, às vezes, isso aí vai demandar um pouco de trabalho, você vai ter conta e tal para fazer. Mas a gente pode usar o raciocínio. Por exemplo, 9. O total que a gente tem é 16. Qual que é a metade de 16? 8. Ok? O 9 é um pouco acima da metade. Um pouco acima da metade. O 288. Qual seria a metade de 288? 144. Então, de 144 eu sei que não é. Nem abaixo disso. Então, é um pouco acima de 144. O único número que a gente tem um pouco acima de 144 é a letra B. Então, isso é uma dica para vocês também, tá? A minha especialidade não é matemática,
obviamente, eu estou trabalhando aqui com uma coisa que é um raciocínio que me ajuda. Então, se me ajuda, pode ajudar vocês também. Ou vocês fazem regra de 3, ou vocês fazem por uma lógica ali. Se 9 é um pouco mais da metade de 16, quanto que daria um pouco mais da metade de 288? Seria esse raciocínio que eu fiz para chegar à conclusão de 162 indivíduos aqui. Tá bom? Isso aí. Vamos para o próximo. Questão número 10, Mackenzie. A fibrose cística e a miopia, então veja que nós já temos aqui duas doenças, fibrose cística e a miopia. São causadas por genes autossômicos recessivos. Genes autossômicos recessivos, ok? Uma mulher míope, normal para a fibrose cística, casa-se com um homem normal para ambas as características, filho de pai míope. A primeira criança nascida foi uma menina de visão normal, mas com fibrose cística. A probabilidade do casal ter outra menina normal com ambas características é D. Então vejam que eu tenho aqui várias informações, tá? O ideal é que eu sempre retire os dados do exercício para não ficar lendo várias vezes. Então ele disse que a fibrose cística e a miopia, ambos são recessivos. Então eu vou colocar aqui, ó, Azinho é miopia, tá? Bzinho é fibrose cística. Quem tiver azão é normal, não tem a miopia, e quem tiver um Bzão é normal, ou seja, não tem fibrose cística. Aí ele vai falar da família e vocês vão ver a importância de desenhar a genealogia. Uma mulher míope, normal para fibrose cística. Então vou colocar aqui, ó. Uma mulher, ela é míope. Se ela é míope, ela é azinho. Se ela é normal para fibrose cística, ela é Bzão traço, tá? Casa-se com um homem normal para ambas as características. Casa-se com um homem, quadradinho, normal para ambas as características. Então, cara é azão traço, Bzão traço. Filho de pai míope. Então, esse cara é filho de pai azinho. Então, eu já sei que esse cara é azão e a mulher em questão é azinho, tá? A primeira criança nascida foi uma menina de visão normal, mas com fibrose. Então, esse casal já teve uma criança, foi uma menina de visão normal, ou seja, azinho, porque o azão determinou que ela fosse normal, enquanto que a mãe só poderia doar o azinho. Só que a menina tinha fibrose, ou seja, a menina tinha Bzinho. Então, quer dizer que este pai aqui é Bzinho e a mãe também é Bzinho. Com essa informação, eu descobri os genótipos do pai e da mãe com relação ao gene B. A probabilidade de o casal ter outra menina normal para ambas as características. Então, ó, outra menina, azão traço, Bzão traço. Probabilidade de uma menina normal para miopia, então vai ser azinho, porque ela obrigatoriamente vai ter um azinho no caso da mãe, e Bzão traço, porque ela pode ser Bzão. Como é que eu vou fazer aqui? Eu não vou usar, nesse caso, a fórmula, vejam só, eu não vou usar aqui a proporção mendeliana, por quê? Porque a mulher em questão, ela não é heterozigótica para a miopia, tá? Se ela fosse heterozigótica para miopia, se tanto o pai e a mãe, né, fosse azinho, Bzinho, eu poderia usar a proporção fenotípica mendeliana. Mas aqui eu não vou usar. Eu vou ter que separar para fazer o resultado. Então, por exemplo, eu vou separar aqui, ó, característica miopia. Azinho do pai, azinho da mãe. Então, nós vamos ter azinho, que é essa distribuição aqui. Azinho, que é essa distribuição de cima. Tá? Eu quero azinho, que eu quero que ela seja normal. Então, o que eu quero? Eu quero meio, beleza? Do outro lado, eu vou pegar Bzinho da mãe com Bzinho do pai e vou fazer a distribuição. Vai dar Bzinho e Bzinho. Eu também quero que essa criança seja normal, só que aqui eu vou ter 3 possibilidades, 3/4. Então, quando eu for jogar tudo isso aqui, eu vou ter o seguinte: meio dela ser menina e meio dela ser normal para miopia
e 3/4 dela ser normal para a fibrose cística. Então, eu vou ter aqui 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Cuidado para não somar ao invés de multiplicar, tá? Então, essa é a resposta, letra C, 3/16. Beleza, gente? Vamos agora para o terceiro exercício. Vejam só, esse é o exercício da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. 80 células de um animal com a constituição representada na figura sofrem meiose. Então, ó, 80 células é o número inicial, tá, que sofrem meiose. Se a gente lembrar da meiose, o que a meiose faz? A meiose pega uma célula e produz duas células, e depois essas duas células geram mais duas células cada uma, totalizando no final 4 células. Ou seja, eu tenho 80 células que vão formar 320 células, são 4 vezes mais, tá? Então no total não vão ser 320. Aí ele fala o seguinte: o número de espermatozoides diferentes produzidos por esse animal e o número de espermatozoides com a constituição Azão, Bzinho, Gzão, Mzinho será respectivamente. Então, o que ele quer dizer aqui? Vejam que nesta célula eu tenho 2n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2n igual a 8, formando 4 pares. A constituição genotípica desse indivíduo é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Gzão, Gzinho, Mzão, Mzinho. Esse é o genótipo desse cara aqui. Então veja que isso aqui é um exercício de polibridismo, tá? Como é que a gente fazia para achar a quantidade de gametas de um indivíduo com polibridismo? O que nós fazíamos mesmo? Nós pegávamos 2 elevado a n. 2 elevado a n era o número de gametas, desculpa, era o número de pares em heterozigose. Tem 1, 2, 3, 4. 4 heterozigotos aqui. Então é 2 elevado à quarta, que vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Beleza? 4, 8, 16. É isso mesmo. 2 elevado à quarta é 16. 16 o quê? 16 tipos de gametas diferentes. Quer dizer que eu posso cortar a letra B, quer dizer que eu posso cortar a letra C. Aí, o que é esse gameta que ele pediu aqui? Azão, Bzinho, Gzão, Mzinho é um entre os 16 possíveis. 1 entre os 16 possíveis, tá? Se é 1 entre os 16 possíveis, o que acontece? Eu tenho que pegar o total de gametas que ele vai formar. Se ele vai formar 320 gametas, tá? 1/16 disso vai dar 20. Não vai dar 40, vai dar 20. Se 16 equivale a 320, 1/16 disso é igual a 20. Tudo bem, gente? Então essa seria a resposta. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima questão. Bom, o próximo exercício é esse aqui da UFTPR, Federal Tecnológica do Paraná, tá? A espécie humana, existem várias características cuja herança provém de um par de alelos com relação de dominância completa. Na forma do lóbulo da orelha, o alelo dominante é responsável pelo lóbulo solto e o recessivo pelo preso. Então já vou rapidinho colocar aqui, ó. Azinho, azinho é lóbulo preso, azão traço é lóbulo solto, ok? A capacidade de enrolar a língua também é determinada por um par de alelos situados em outros cromossomos autossômicos. Essa frase aqui, ó, situados em outros cromossomos autossômicos, é a frase que vai permitir que você use a proporção mendeliana caso necessário. A proporção 9331. Ela só pode ser utilizada em caso quando os genes estão localizados em cromossomos diferentes, pares homólogos diferentes.
porque isso presume-se ser uma segregação independente. Qual que é o contrário de estar localizados em pares distintos? Estar ligados no mesmo cromossomo, que isso é linkage ou ligação gênica, que é um assunto mais adiante, tá? Então, se eles não estiverem ligados, é possível usar a proporção fenotípica mendeliana. Então, vamos lá. A probabilidade de... não, eu não coloquei aqui, né? Faltou dobrar a língua aqui, ó. A capacidade de enrolar a língua também é determinada por um par situado em outros cromossomos autossômicos e o alelo dominante determina essa capacidade. Então, eu perdi essa parte aqui. Então, dobrar, quem tem dobra a língua, quem tem Bzão, quem tem Bzinho não dobra. Bzinho, Bzinho não dobra. Tá? Essa é a questão. Aí vamos lá. A probabilidade de nascer um descendente com lóbulo preso e a capacidade de enrolar a língua de um casal onde ambos são heterozigotos para as duas características. Vejam só. Ambos são heterozigotos. Então eu tenho aqui a mulher Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O homem Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Tá? Um casal de híbrido, um casal que respeita, uma característica que respeita segundo a lei de Mendel, porque estão em cromossomos distintos. Ok? Eu poderia fazer de duas maneiras, mas eu vou fazer de uma só, porque eu quero que vocês aprendam a fazer dessa maneira. Tá? A primeira maneira que eu poderia fazer era aquela que eu fiz no primeiro exercício dessa videoaula, separando o Azão, Azinho de um lado, Azão, Azinho de outro lado, vou fazer o cruzamento, vai dar 3/4 de dominante e 1/4 de recessivo. Bzão, Bzinho de um lado, igual eu tinha feito, vou fazer o cruzamento, vai dar 3/4 de dominante e 1/4 de recessivo, porque isso é lei, isso é padrão, eu não preciso fazer isso. Eu vou usar a proporção mendeliana, 9, 3, 3, 1, porque eu sei que essa proporção aqui é usada para quando eu gero 16 descendentes. Como é que eu sei que vai gerar 16 descendentes? Lembra o número de gametas? 2 elevado a n. N é o quê? Número de pares em heterozigose. Um par, dois pares. 2 ao quadrado é igual a 4. Então quer dizer que esse cara aqui vai formar 4 gametas. Mesma coisa se outro indivíduo. Se eu fizer 2 elevado a n para ele, vai dar 4 gametas. 4 vezes 4, multiplicação dos gametas vai dar 16 descendentes, que é essa proporção. É indicativa que eu tenho que usar essa proporção aqui. E o que é 9? Ambas características são dominantes. Então posso colocar aqui, ó, 9 DD, dominante, dominante. O que seria dominante, dominante? Azão traço, Bzão traço. O que seria azão traço, Bzão traço? Olha aqui, dobra e solto. Ou melhor, solto e dobra. Tá? 3 entre 16, a primeira é dominante, a segunda é recessiva, o que daria azão traço, Bzinho, Bzinho, o que significaria solto e não dobra. Solto e não dobra. 3 recessivo e dominante, que seria azinho, azinho, Bzão traço, que seria preso e dobra. Preso e dobra. E apenas um com ambas recessivas, que seria esse 1/4 vezes esse 1/4, que dariam 16. Azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, que seria preso e não dobra. Tá? O que ele pediu? O lóbulo da orelha preso e que dobra. Preso e dobra. Aqui, ó. 3 entre 16 possíveis, resposta é letra D. Tá? Viu só, gente, como é simples isso aí, fácil usar essa proporção? Por isso que eu vou insistir para que vocês utilizem essa proporção mendeliana quando nós tivermos as características necessárias para isso, tá? Vamos lá para o próximo exercício. Bom, olha esse exercício aqui, gente. Sabe-se que um porquinho da Índia, o padrão de pelos liso determina sobre o padrão de pelo arrepiado, domina sobre o padrão de... Então, ó, nós temos azão traço é o liso, liso, azinho, azinho é o arrepiado. Enquanto a cor negra domina a cor branca. Então, Bzão traço, negra,
Bzinho, Bzinho, branca. Ok? Estando os genes determinantes dessas características situadas em pares cromossômicos homólogos diferentes. Lembra que eu falei para vocês o que significava essa frase? Quando sempre falasse que os genes estão localizados em pares cromossômicos homólogos diferentes, significa que eu posso usar a proporção mendeliana. Ele está me mostrando que eu devo usar o 9331, porque é muito provável que ele peça o cruzamento entre dois indivíduos duplo heterozigotos. Se ele pedir isso, eu uso o 9331. Se ele não pedir, aí eu não vou usar, eu vou ter que me virar de outra forma. Tá? Eu vou analisar as características separadamente para dar o resultado. Tudo bem? Olha lá. Cruzando-se porquinhos com padrão liso e de coloração negra, ó, liso e negra, ambas características dominantes, ambos heterozigotos, olha que simples isso aqui. Então ele está pedindo para cruzar azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho. Tá na cara que ele quer que você use o 9331, tá? O que é o 9? Lembra? As duas dominantes. Azão traço, bezão traço. Nesse caso seria o que, gente? Liso e negro. A 3, azão traço, bezinho, bezinho. A primeira dominante e a segunda recessiva, que seria liso e branco. 3, a primeira recessiva e a segunda dominante, que seria arrepiado e negro. E uma azinho, azinho, bezinho, bezinho, que seriam as duas características recessivas, que seria arrepiado e branco. Olha que eu fiz a proporção e nem vi o que ele pediu ainda, tá? Mas é só para mostrar para vocês que é o como monta a proporção e como eu utilizo. Pode-se afirmar corretamente que a ração fenotípica de porquinhos arrepiados e brancos, só procurar aqui, ó, arrepiado e branco, é um entre todos, ou seja, um entre 16. Resposta é a letra D. Viu como é fácil aí, pessoal? Então, eu usei aqui alguns exemplos de questões que cobravam segundo a lei de Mendel, usando duas características ao mesmo tempo. Eu fiz de dois modos. Eu separei primeiro as características, azão, azinho, cruzei com azão, azinho, tive 3/4 dominante e 1/4 de recessivo. Bezão, bezinho, com bezão, bezinho, 3/4 de dominante e 1/4 de recessivo. Depois eu multipliquei. Quando ele pedir duas características dominantes, 3/4 vezes 3/4, 9/16. Quando ele pedir uma dominante e uma recessiva, 3/4 com 1/4, 3/16. Se ele pedir duas recessivas, 1/4 vezes 1/4, 1/16. Eu pude simplificar isso aí de que forma? Fazendo a proporção. Como é uma lei, sempre que tiver o cruzamento entre dois indivíduos duplo heterozigotos, azão, azinho, bezão, bezinho, eu vou ter 16 descendentes. 9 para 3 para 3 para 1. 9, duas dominantes. 3, a primeira dominante e a segunda recessiva. 3, a primeira recessiva e a segunda dominante. E 1, ambas recessivas. E aí é só aplicar, jogar e descobrir a resposta. Tudo bem, gente? Espero ter ajudado vocês, tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, façam os outros exercícios da lista para que vocês possam tirar dúvidas e para que vocês possam, tá, ir muito bem nas provas que estão chegando. Tudo bem, gente? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.